Olá, nós vamos fazer essa aula de inglês falando sobre gramática no português, ok? Se você souber o que é um adjetivo, o que são artigos, o que é um gerúndio, o que é um verbo infinitivo e apóstrofo, o que é uma apóstrofo, substantivo próprio, por exemplo, vai facilitar a sua vida no aprendizado de inglês. Vou te mostrar por quê. Muitos dizem que as frases em inglês elas não são formadas da mesma forma que são no português. Isso é uma meia-verdade, porque são apenas algumas situações em que isso ocorre. Dentre elas, quando temos adjetivo. Um adjetivo em inglês sempre virá antes do substantivo. Mas se você não sabe o que é um adjetivo, não tem como você compreender isso. O adjetivo é aquilo que qualifica o substantivo. Um carro grande. Em português você fala um carro grande. Grande, adjetivo, veio depois. Em inglês sempre virá antes. Então em inglês será um grande carro. Uma casa confortável. Em inglês será uma confortável casa. Ok? Por quê? Aprenda isso definitivamente. Adjetivos em inglês sempre, sem exceção, virão antes do substantivo, ok? Agora que você já sabe o que é adjetivo, ficou fácil essa compreensão. Artigo. Artigo definido, artigo indefinido. Artigo definido em inglês, the. E o que é um artigo definido em português? O, a, os, as. Se o professor simplesmente disser que nas frases em inglês o artigo nunca vem antes de substantivo próprio, você não conseguiu entender. Você vai precisar de explicações se você não souber o que é um artigo, Então, por exemplo, em português você fala, o João telefonou. João é um substantivo próprio, nome, Nome próprio, nome de países, nomes de pessoas, Então você nunca em inglês pode falar o João. Você tem que falar só João. Então, se você disser em português, o João telefonou, em inglês você vai ter que falar João telefonou. John called. Ok? Então, por isso é importante você saber o que é um artigo. Gerúndio. Digamos que você aprenda um verbo em inglês, o verbo to like, E você aprenda que o gerúndio em inglês, você tem que botar o ing nos verbos. Peraí, mas se você não sabe o que é gerúndio, fica mais difícil. Então vamos lá. Gerúndio seria as terminações no português. Ando, endo, indo. Correr, correndo. Sorrir, sorrindo. Viajar, viajando. Ando, endo, indo. Em inglês, apenas uma forma. ing, ok? Então, gerúndio em inglês se forma com ing. Então, por exemplo, o verbo to like, liking. O verbo viajar, to travel. Gerúndio, põe o ing, traveling, ok? Amar, to love, amando, loving, ok? O que é um verbo no infinitivo? Você viu aqui que o verbo to like tem o to. O que é esse to? É a forma do infinitivo, que em português são três. Ar, ir. Voar, trabalhar, correr, sorrir, se despedir, ir, ok? Em inglês só tem uma formação, que é o to antes do verbo, ok? Apóstrofe. Quando você vê uma palavra em inglês, o possessivo em inglês vem com uma apóstrofe. Por exemplo, Carlos, apóstrofe, ok? Car. O que é esse apóstrofe? É isso aqui, ó. Isso é um apóstrofe, ok? Se você não souber, fica difícil para aprender o possessivo em inglês. E o porquê separado em português é o porquê para perguntas, que em inglês é o why. E o porquê junto? Muita gente não se recorda quando fala o porquê separado, o porquê junto. Gramática, Porquê separado para pergunta em inglês, why. Porquê junto para resposta em inglês, because. Eu espero que tenha ajudado e nós vamos gravar mais um vídeo complementando. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você quer ajudar outras pessoas a aprenderem inglês, compartilhe o nosso vídeo, tá? E muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.